Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? É um prazer enorme de nós estarmos juntos nessa noite, no dia 30, né, de outubro, fechando esse ano já, mais uma live. Uma live que promete, hein? Que bom poder contar com você, você que está nos assistindo agora, você que vai assistir essa live depois. É um momento muito promissor. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Hoje temos uma convidada muito especial, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando, pessoal. Olá, olá. Conta pra nós onde que vocês estão, como é que tá a temperatura aí. A gente tá no Mato Grosso do Sul, eu e essa convidada querida, a doutora Juliane. Gente, hoje a noite promete, hein? Vamos entrando, gente, uma boa noite, sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tomando meu cafezinho aqui, ó. Que hoje tá frio aqui no Mato Grosso do Sul. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas quando tá friozinho, é muito bom a gente conversar sobre o direito, né? A gente compartilhar conhecimento, a gente levar luz para a vida das pessoas. É isso aí, gente. Uma boa noite para todo mundo. Vamos entrando, a gente vai aguardando mais uns minutinhos. Nessa nossa casa virtual, é a casa onde todo mundo tem um acesso gratuito e de qualidade para participar. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Boa noite, doutora Juliane. Seja Boa muito noite. bem-vinda a essa nossa casa virtual, um momento onde a gente tem para compartilhar conhecimento, para levar luz para as pessoas que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir mais para frente também, e falar sobre essa temática que é tão importante para todos e que tão pouco debatido nesse mundo previdenciário, que é a questão do gênero, né? Com relação às pessoas, as questões das desigualdades. E aí nós estamos num mundo de previdência onde foi tudo construído exatamente para o trabalhador homem. Então a gente vai comentar e vai debater aqui as diferenças dos benefícios previdenciários, sejam aposentadorias, benefícios por incapacidades e toda essa questão de gênero e perspectiva de gênero nessa advocacia previdenciária. Muito obrigada desde já por estar aqui conosco, por nos privilegiar com o seu conhecimento, com a sua didática e levar luz para essas pessoas que estão longe e que muitas vezes não têm acesso e um acesso gratuito e de qualidade, como vai ser dessa noite maravilhosa. Doutora Fernanda, muito obrigada. Eu que agradeço o convite para estar aqui falando de um tema que para mim me toca muito, para mim é muito importante. Eu digo que hoje é o meu foco de divulgação, trabalhar esse tema, especialmente na área previdenciária, que é a nossa área, a área que a gente atua, né? E a área que eu atuo há muitos anos, que é onde eu tenho um amor por isso, por essa área mesmo, esse trabalho que a gente desenvolve com as pessoas. E como eu disse, agradecer mesmo esse convite, porque a gente busca os mecanismos que nos são colocados para isso, para levar a informação para as pessoas que estão dispostas a buscar, né, essas informações. Então, falar de perspectiva de gênero hoje, ela é muito mais do que falar apenas de mulheres, né? Falar de perspectiva de gênero é realmente falar de trazer equiparação na sociedade, trazer igualdade para as pessoas. A gente
fala, quando você disse assim, na nossa área previdenciária foi construído para os homens. Na verdade, o mundo foi construído para os homens, né? Então a Isso. coisa vem bem mais ampla do que apenas na nossa área. Se a gente olhar para todos os lados, tudo foi feito para o homem. Nós entramos aí como coadjuvantes a princípio. E nessa busca por igualdade é que as mulheres acabaram travando aí algumas lutas aí históricas que a gente conseguiu, já melhorou, nem se compara como eram com as nossas avós, por exemplo, mas nós conseguimos aí grandes coisas, grandes feitos, mas estamos nesse pendular ainda esse movimento de trazendo num viés de violência, né? É, Maravilhoso, né? maravilhoso, doutora. Então vamos aproveitar essa oportunidade, pessoal que está entrando, pessoal que vai assistir logo em seguida, é de grande valia. É um momento único, como eu sempre falo, a gente ser profissional, tão qualificado e disponibilizando esse conhecimento que a gente está trazendo aí para o debate, porque é de suma importância. Doutora, aproveita essa oportunidade, né? E já desde já vou lhe fazer uma pergunta para a gente já demonstrar e para quem Uhum. nunca ouviu falar, né? O que, que seria uma perspectiva de gênero e qual é a forma, de que forma que a doutora Juliana entende que as desigualdades de gênero elas ainda refletem nas regras, na aplicação dos benefícios previdenciários, especialmente em relação às mulheres. Olha, eu até, antes de responder essa pergunta, eu quero fazer um pequeno conceito, assim, do que vem a ser esse termo, de onde vem essa terminologia perspectiva de gênero. Primeiro, o que acontece é que o Brasil sofreu uma condenação na Corte Internacional de Direitos Humanos, em que houve um assassinato de uma moça numa região do Nordeste, e em razão desse, o criminoso era um vereador, salvo engano, de uma determinada Político, cidade. tá? Uhum. Esse processo correu anos, anos, sem nem ter sido feita uma denúncia para conseguir o julgamento. Houve muita manifestação intrínseca das pessoas de poder daquela cidade, ou seja, o processo sofreu todas as formas de procrastinação possíveis em razão do poderio econômico e social das pessoas daquela região, os homens daquela região. Então, o culpado, ele nunca foi, acabou que ele nunca foi preso por conta dessa circunstância. Esse caso foi levado à Corte Internacional e o Brasil foi condenado. E nessa condenação, o Brasil sofreu uma incumbência de que ele deveria atuar em políticas públicas para trazer processos mais justos, onde houvesse a questão de gênero, que houvesse mulheres vítimas de violência. Foi aí que se juntou um grupo de juízas, magistradas, e fizeram uma cartilha nesse grupo de estudo. Esse grupo de estudo derivou-se a primeira recomendação para que houvesse o protocolo do CNJ, no caso o CNJ, para que essa recomendação fosse aplicada nos processos. E assim, dentro desse caminhar, assim, existe um histórico nisso tudo, quando a gente percebe que a recomendação ela não estava sendo aplicada. Então, a gente já tinha uma recomendação, salvo engano, em 2021, Uhum. e mesmo assim os juízes se recusavam, porque falaram, não tem obrigação, é uma recomendação, eu não tenho obrigação de aplicar isso. Também Sim. não era de muito conhecimento da advocacia, né? Nem o protocolo agora ainda é de muito conhecimento. Para isso que Então, nós eles não. estamos aqui, né, doutora? Por isso que nós estamos aqui. Então, uma recomendação do CNJ, mas não havia muita resistência. Foi Uhum. aí que ele foi convertido em resolução. Então, o CNJ trata uma resolução 492 de 2022, em que ele Nossa, aí, pessoal. determina que haja a aplicação nos processos judiciais, então, uma perspectiva de gênero, ou seja, os processos em que haja questões de gênero envolvidas deve ser aplicado pelo magistrado
a resolução, deve ser aplicada. Só que o advogado precisa saber pedir isso na petição inicial. Excelente. E precisa saber pedir e precisa saber contextualizar a situação na petição inicial. A gente sabe que não basta escrever ali como se fosse um pedido de justiça gratuita, né? Requer os benefícios da justiça. Não, não adianta só fazer, requer que seja aplicado o protocolo. Você Doutora, precisa aproveitando esse gancho, então, contextualizar isso na inicial. aproveitando esse gancho em questões práticas, né? A gente atua muito nessa parte. Aproveita, então, já para os nossos queridos seguidores, amigos do Instagram, amigos que vão estar no Facebook, também vai ser postado no canal do YouTube. Aproveita aí, pessoal, a doutora, e já explica em poucas palavras, de uma forma bem objetiva, porque eu estou vendo que tem até alunos aqui entrando, que eles estão querendo aprender, e nada como a gente mostrar pela prática. Como que a senhora indica? Como fazer de uma forma bem objetiva? Olha, primeiro eu indico comprar o meu livro. Lógico, temos que fazer o Nós merchan. acabamos de Qual é o lançar livro, doutora? um livro que é dedicado exatamente a este tema, que chama Práticas de Direito Previdenciário com Foco na Equidade de Gênero. Ele é um livro que foi recentemente lançado, agora em agosto, pela editora Juruá. E ele foi construído em parceria com a doutora Andréia Cerqueira, lá de Salvador. Então, nós juntas fizemos essa obra com muito amor, muita sincronicidade. Aonde que pode comprar, doutora Juliane? No Onde tem site link da para Juruá, vocês podem comprar? encontrar. Ele tem em e-book e tem o físico. O físico é mais Uau. interessante, porque eu gosto do físico, mas tem para Uhum. todos os gostos, né? Então, Tá. você tem acesso e lá nós temos em cerca de quase mais de 300, 400 páginas, a gente se dedicou a 4 partes nessa obra. Nessa obra, a gente trabalha, na primeira parte, a parte introdutória, para você entender exatamente o que são esses conceitos de gênero, né? O que a filosofia fala sobre isso, o que a sociologia fala sobre isso e o que o direito fala sobre isso, dentro de um contexto histórico. O que significa sexo e o que é gênero. Quando há a vulnerabilidade feminina, o que são estereótipos, por exemplo, porque quando a gente fala de estereótipo, o que a gente pensa quando a gente pensa em homens e mulheres? A primeira coisa que a gente pensa quando se fala de homens no mercado de trabalho, por exemplo, homens no mercado de trabalho são mais agressivos, mais arrojados, né? Se eles estão nervosos, eles são só determinados. Compreendido, super compreendido. Se a mulher está nervosa no mercado de trabalho, ela está surtada, estressada, Está em TPM, está de né? TPM ou está na O menopausa. pré-julgamento, exatamente. Exato, isso são estereótipos, né? Uhum. Eu vi essa semana ainda no Instagram uma pessoa que foi entrevistada num talk show, uma atriz que eu realmente não conheço, atriz americana, e o cara Uhum. perguntou para ela assim: Você é considerada mandona? Aí ela disse: Não, eu sou uma líder. Ele falou: Não, mas você líder ou mandona? Não, eu sou uma líder. Se você perguntar para o fulano de tal, que é um homem, que ele é mandão ou ele é um líder? Ah, ele é um líder. Então eu também sou um líder. Ou seja, quando se pergunta para uma mulher se ela é muito assertiva, ela vai ser considerada mandona. E para o homem, ele é um líder. Ou seja, isso são estereótipos, tá? Então, Uhum. nessa primeira parte, a gente explica esses conceitos, fazendo exemplos também, para que as pessoas, ou principalmente os advogados e advogadas, ao se depararem com um caso na sua frente, consiga identificar isso para contextualizar no seu caso concreto, tá? Porque o nosso colega, os nossos colegas também têm dificuldade de entender quando o nosso cliente senta ou a nossa cliente senta à mesa, se é ou não um estereótipo de gênero. Aí nós passamos para a segunda parte, que é o recheio da coisa, que a gente traz várias circunstâncias do próprio protocolo, a gente fala do que é o protocolo, o que é a Questão mais resolução, técnica, mais uma técnica, fundamentação. Uhum. fundamentação, trazemos casos concretos, muito julgados, Uhum. e trazemos muitas interlocuções com outras áreas, outros ramos de direito, né? Como o Tá? próprio direito de família, como o próprio direito do trabalho, como o próprio direito penal.
tá? A gente acaba falando muito sobre isso, porque, por exemplo, tem a parte de auxílio e reclusão, que a gente também precisa trabalhar isso, né? Ah, daí nós entramos na terceira parte. Então, a terceira parte é exatamente a sua pergunta. Uhum. Nessa terceira parte do livro, nós colacionamos 10 casos que são do banco de decisões do próprio CNJ com Uhum. perspectiva de gênero. Esses 10 casos, alguns não que a gente recebeu depois, durante a escrita Sim. do livro, mas a grande maioria desses 10 casos são, e que nós fizemos exatamente um aspecto metodológico. Nós usamos o aspecto metodológico que foi criado pela professora Fabiana Severi, que é uma filósofa, que Uhum. trabalha as questões de gênero. E ela faz uma forma de que, se no caso concreto, você consiga identificar. Então, nós pegamos esses 6 passos que ela mesma utiliza para aplicar nos nossos julgados. Pegamos esses casos, por exemplo, de uma dona de casa baixa renda, segurada facultativa para um benefício por incapacidade. O que é muito comum a gente ver no judiciário? A gente vê no judiciário muito corriqueiramente laudos periciais em que alega-se que ela tem condições de trabalho, ela é uma dona de casa, para fazer serviços leves de casa, ela tem condições de trabalhar, então por isso ela não pode receber o benefício por incapacidades, correto? Não é assim que a gente Uhum. acaba vendo muito comum? Só que Sim, isso bastante, bastante, verdade. Uhum. isso é uma discriminação em decorrência do gênero. O que a gente fala, o que a gente tem hoje com relação à economia do cuidado? Quando a gente trata dos nossas clientes, quando a gente está atendendo uma mulher, por exemplo, você pergunta para ela assim, olha, doutora, eu pago o facultativo baixa renda, tal, mas eu estou sentindo muito cansaço, não sei o quê, dor, já estou com 55 anos, 56, não é uma idade antiga, mas dependendo da condição socioeconômica dessa pessoa, dependendo se ela for uma Nem mulher sempre, negra, sim, nem sempre é nível idade, né, doutora? socioeconômico e nível Sim. intelectual, né, Uhum. educacional, tudo isso tem que ser observado para o caso, que são as interseccionalidades. Se ela é uma mulher com deficiência, entre várias Sim. circunstâncias. E aí, essa mulher, às vezes, ela tem 4 irmãos homens. Mas quem é que fica responsável, na grande maioria dos casos, de ficar cuidando da mãe idosa? Não é a irmã, a única irmã, filha mulher? Geralmente é o que a gente observa. Então, isso se chama estereótipo, como se a mulher, essa vulnerabilidade, ela está muito mais atrelada à condição feminina do que à masculina. Uhum. Todos têm o mesmo risco, que é o risco social, risco de invalidez, morte, desemprego, idade avançada e etc. Mas só a mulher é que tem maior vulnerabilidade. Então, a condição feminina por si só, por conta dos nossos conceitos patriarcais de sociedade, em que o mundo foi criado de uma maneira para que fosse adaptado para o homem, e nós, como mulheres, como coadjuvantes, isso se aplica de maneira muito maior. Você Sim. sabia que no período de pandemia, a gente coloca isso no livro também, Uhum. sempre houve um desgaste maior na questão de sobrecarga de trabalho para a mulher, né, e do que para o homem, mais para a mulher do que para o homem. Isso é fato estatístico. Mas na pandemia, muito embora todos estivessem em casa, enclausurados por conta da situação, né, as mulheres tiveram um nível 3 vezes maior de estresse do que os homens, por causa exatamente deste excesso de carga. Porque ainda tinham algumas que tinham empregada doméstica, algumas que tinham um melhor potencial econômico para fazer esses trabalhos de diária e tal. Com a dificuldade desse acesso, os homens continuaram, isso, claro, dentro de uma estatística. Esses homens teriam continuado a sua vida mais ou menos do ritmo que era anterior, sem, apesar de buscarem no auxílio da casa, mas as mulheres que assumiram não só a tarefa com as crianças,
né? O cuidado com os filhos, a Tarefas de manutenção do casa, lar. né? E, Uhum. e muitas vezes aliando com o seu trabalho profissional Sim. remoto, tá? Sim, doutora, aproveitando esse contexto, né, que já desde já parabenizo por todo esse conhecimento, por essa troca, tá? A doutora já me falou que está com um horário curto hoje, né? Então nós vamos fazer enxugar um pouquinho, porque eu Tá. já sei que a doutora em seguida já estava com compromisso, mas eu falei, não, nós vamos fazer aqui uma live, nem que seja 20, 30 minutos, para a gente poder compartilhar esse primoroso conhecimento. Então, aproveitando já toda essa explanação brilhante, né? A gente percebe que a gente está numa desigualdade estrutural muito grande, que notadamente a gente verifica uma conexão muito forte com a invisibilidade diante das atividades, né, femininas desse mundo do trabalho, né? Então a gente Uhum. se depara com as políticas previdenciárias que nem sempre reconhecem o impacto, por exemplo, você que é mulher e está nos escutando vai se identificar aí. Os impactos da maternidade, dos cuidados com as famílias, né? E Uhum. em questões de benefícios, a gente já sabe estatisticamente que as mulheres vivem mais, recebem benefícios menores, contribuem por menos tempo ou com salários mais baixos, porque também tem essas questões que envolvem, né? As regras de aposentadoria, muitas e muitas vezes, elas não refletem a dupla jornada, a informalidade do trabalho feminino, né? E são casos reais do nosso país. Então, assim, englobando já algumas perguntas, porque logo a gente já está Sim, indo para o nosso final, né? A gente sim. verifica, então, que muitas mulheres têm uma trajetória que está Uhum. marcada por esse trabalho informal, pelos cuidados não remunerados. Como, doutora, que a senhora entende e contribui aqui nessa live fantástica, incrível, que eu sei que as pessoas estão adorando, porque há muito conhecimento aqui sendo disponibilizado nesse momento, né? Como que a doutora Juliane entende que a advocacia previdenciária ela pode contribuir para dar uma visibilidade, um valor jurídico para esse tipo de trabalho e para essas mulheres que estão nessa situação, doutora? Olha, essa pergunta é importante exatamente porque precisamos de mais letramento de gênero. Eu faço muito essa bandeira, que o letramento de gênero é exatamente entender o que são esses pontos nevrálgicos das questões de gênero para a aplicação da perspectiva. Entendendo isso, nós temos um manancial na nossa mão, na advocacia previdenciária, que são os nossos clientes. E lembrando, quando eu digo que a perspectiva de gênero ela não é só para a mulher, ela acaba estando mais com a mulher por conta das vulnerabilidades, mas ela não é só para a mulher, tá? Uhum. Ela pode ser aplicada também para o homem, porque ele é para a sociedade, Sim. tá? Eu Importantíssimo, gosto gente. sempre de colocar isso e não Muito importante. confundir letramento de gênero e perspectiva de gênero com politização do direito. Tá? Isso é muito importante que se diga, porque ele é para as pessoas, tá? Vulneráveis. E aí, a advocacia previdenciária, a gente tem aí no nosso caso esses exemplos todos que você deu mesmo. As mulheres, elas têm os impactos da maternidade, a volta para o mercado de trabalho, a estatística demonstra pelos números do PNAD que as aposentadorias por idade as mulheres elas têm maior número de aposentadorias por idade, ao passo que os homens ainda conseguem aposentadoria por tempo. Por quê? Por conta do mercado de trabalho. A contributividade para as mulheres ela está em razão do mercado, da possibilidade de ganho. E a gente sabe que o mercado de trabalho ele traz diferenças discriminatórias na contratação de homens e mulheres. As mulheres ainda têm valores mais baixos que os homens no mercado de trabalho, ainda recebem menos. Isso é muito comum. Se a gente pegar empresas de grande porte, a gente vai ver que isso é fato. E mesmo muitas vezes nem é por conta de qualificação. É uma mera questão de gênero, por conta aquele estereótipo padrão que existe no inconsciente. A advocacia previdenciária, então, ela deve buscar a aplicação desse protocolo, exigir a aplicação desse protocolo do CNJ, que é a Resolução 492. Colocar isso em construção na fundamentação da peça.
Eu reforço, não é apenas fazer um pedido genérico, é fazer a construção, faça um tópico, explicando por que este caso é um caso com perspectiva de gênero. Por Pessoal, que deixa eu só fazer um parênteses, doutora. Você que está nos assistindo agora, ou que vai assistir posteriormente, se você está muito interessado e quer algum material com relação a isso, eu e a doutora Juliana, a gente vai estar disponibilizando. É lógico que a gente não vai fazer o pedido por vocês, né? Mas a gente pode estar disponibilizando isso tudo que a doutora está falando, porque eu sei como que é importante. Né? A gente está levando esse conhecimento para que se propague. Esse é um dos nossos objetivos aqui na live, né, Ó, doutora? eu vou fazer mais que você está falando aí. Eu vou pedir para a editora me dar um cupom de desconto para quem tiver assistido a Uau! live, Gostei que disso, hein, pessoal? eu vou pedir para eles amanhã me darem um cupom de desconto para quem estiver assistindo a live, manda no direct que eu vou, vai ter que ser quem assistiu agora ao vivo, tá? Não adianta mandar depois, não. Pessoal, manda no Que eu direct, tá? tem que ser agora. Quem mandar hoje até meia-noite no Ó, direct, isso é eu um vou mandar um desafio, hein? cupom de desconto. Pode ser no perfil, no meu perfil, doutora.fernandanunes.oficial e da doutora Juliane. Ou Qual que no é a meu, doutora? isso. Qual que é o seu? Juliane Penteado Preve. Então, quem Perfeito. mandar até meia-noite de hoje, do dia 30 de outubro, eu consigo um cupom de desconto. E aí eu mando para vocês. E assim tá Então, bom. gente, isso tudo é muito importante pelo seguinte: eu até me lembrei agora, semana passada ou retrasada, salvo engano, o nosso livro foi citado num voto da TNU Ah, pelo juiz Fábio Souza, que é o uhum, relator do voto. E ele citou exatamente num caso de trabalhadora rural que não tinha documentos em nome próprio, tinha documentos no nome do pai apenas. E ela não era casada. Então, ela, como que aposenta? Como que prova? Como que demonstra que ela era uma segurada especial? Porque os documentos todos estavam em nome. Então, vem daquela sociedade patriarcal de que a mulher primeiro pertencia ao homem, ao pai, e depois uhum. ela casa e pertence ao marido. E se Assiste ela não marido. casou, ela pertence a ninguém? Quer dizer, ou seja, ela não existe. Primeiro que Não ela não é a existe, né, gente? propriedade. Cá entre nós, né? Cada um tem seu CNPJ, cada um tem a sua digital, Exato, né? Então, cá entre exato. nós, né? Então, isso é muito evidente, O porque isso é CPF. comum. Veja o quanto isso é comum. E isso é solucionável, porque nós temos um protocolo do CNJ, nós temos essa resolução e nós temos como aplicar esse conhecimento de letramento de gênero. Então, eu repito, o letramento de gênero, ele é importante para que a gente aplique nas nossas atuações jurídicas e fazermos os pedidos corretos. Porque se o juiz não fundamenta isso na decisão, cabe recurso. O grande problema é que a maioria das pessoas, às vezes por desconhecimento e por não entenderem muito bem como fazer essa fundamentação, faz um pedido genérico, aquilo ali também não vai na fundamentação da decisão direito, então não sabe, não tem nem o Mas que não tem como recorrer. nem embargar, não tem nem como Não tem como embargar, não questionar, tem porque como não teve o recorrer. pedido. Exato, exato. Mas muito por Exato, falta de conhecimento, né, doutora? É por isso que a gente está exato, aqui. Doutora, eu exato. já quero desde já agradecer imensamente por partilhar todo esse conhecimento, trazer essa luz, essa energia positiva. Doutora Juliane Penteado, para quem não conhece, foi minha primeira amiga quando eu vim morar aqui em Campo Grande, tá? É uma querida, ela sabe o quanto que eu admiro. Adoro o trabalho dela, respeito o trabalho dela, respeito ela como ser humano. E quando eu convido para live, são sempre pessoas que eu gosto e são pessoas que eu sei que tem muito para contribuir com vocês aqui no nosso perfil para levar a educação previdenciária para o Brasil e para o mundo, porque tem gente em Portugal que também assiste muito aqui essas lives, né? Pessoal na Espanha também, onde a gente tem muitos vínculos e a gente acaba propagando. E a ideia realmente é essa. A advocacia previdenciária, pessoal, ela é, por essência, uma advocacia de cuidado. E esse cuidado também pode ser compreendido como um ato político, né? A Exato. gente olha os nossos clientes com uma empatia, a gente valoriza as trajetórias, e quando a gente questiona, como nós estamos fazendo aqui, as estruturas que geram essas desigualdades, né? E exerce um direito que vai ser transformador na vida das pessoas, poxa, gente, a gente tem que bater palmas.
porque não é só mulher, eu vejo muito homem também levantando essa bandeira. E é de Sim, pessoas assim que a gente precisa, né, doutora? exato. Para trazer essa humanização do direito, Uhum. principalmente nessa área de direito previdenciário, que por longos anos vem sendo desassistida, mas nós já estamos conseguindo mudar muito o nosso cenário do Brasil. Então, doutora, mais uma vez, gratidão. Gratidão a vocês que estão nos assistindo. Eu sei que ficou com gostinho de quero mais. E com certeza, eu tenho certeza que a doutora Juliane voltará para nós fazermos uma live em 2026 com muita energia positiva e com muitas novidades. Deus Gratidão, quiser. doutora. Muito Eu que obrigada. agradeço, Fernanda, agradeço esse espaço, agradeço esse espaço de divulgação, a todas as pessoas que nos ouviram, nos assistiram. Foi um prazer, estou à disposição. Quem quiser mandar no direct mesmo alguma dúvida, perguntas, estou sempre à disposição mesmo, porque a gente precisa estender as mãos, dar as mãos. O conhecimento ele tem que ser uma teia, sabe? Quando vai se Com reverberando, certeza. né? Com E é esse o nosso objetivo nesse mundo. A gente está aqui para compartilhar. Então, muito obrigada a todos e todas. Fiquem todos com Deus. Que essa noite seja excelente para vocês. E vamos aproveitando numa pro. Ah, você falou de Portugal, lembrei. O ano que vem nós estaremos em Portugal, no Congresso do ICDS, lá, um certeza. congresso Sim, internacional. pessoal, já convite, né, doutora? Isso, dia 23, 24, se eu não me engano, de abril. Anota aí, pessoal. Então, para finalizar essa noite, lembrem-se, pessoal, lembrem-se, mulheres, lembrem-se, homens, lembrem-se quem você quer que seja, quem você representa no seu corpo, quem você, da formatação como você quer ser chamado. Lembrem-se, quando a advocacia ela tem um olhar de gênero, ela também tem mais humanidade. Obrigada, pessoal. Obrigada, doutora. Uma boa noite e até a próxima, gente. Tchau. Beijão. Fiquem com Obrigada. Deus. Beijo. Tchau, tchau. Isso aí, ok?